Oi, gente, boa noite, tudo bem? Graça sobre graça de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Há bastante tempo, o Espírito Santo ele me orienta e me cobra a eu gravar um testemunho para vocês. A maioria de vocês me seguem há pouco tempo e talvez não tenham visto ainda, mas lá atrás, se vocês jogarem para cima bastante aí, tem algo ligado ao que eu vou contar para vocês. Só que eu tenho uma historicidade de vida pregressa com bastante patologias, né? E onde Deus se manifestou poderosamente todas as vezes. Mas a cobrança do Espírito Santo para mim hoje é que eu passe para vocês separado e que alguém aqui vai se identificar ou diretamente ou através da vida de alguma outra pessoa da sua família, mas algo que eu vou contar para você hoje aqui vai testificar no teu coração de alguma forma, em que vai te trazer crescimento. Eu vou não usar somente minhas palavras, porque como vocês sabem, eu sou cristão. E eu poderia falar milhares e milhares de palavras aqui, mas se eu não tivesse uma base bíblica, a Bíblia que eu vou usar hoje é a Bíblia de Estudo Genebra, uma Bíblia de cunho calvinista, né? Mas a questão aqui não é essa. A questão é que se você não acredita na Bíblia, ou se você não é um cristão, respeito todas as religiões, como vocês respeitam a minha, e eu tenho certeza disso, interpretem aqui a leitura que eu vou fazer apenas como uma leitura de sabedoria, que uma coisa a gente não pode negar, que se a Bíblia para você não é um livro religioso, um livro espiritual, mas palavras de sabedoria, boas instruções, ela traz aqui. Então, eu te peço que você considere. O livro de Salmos, o Salmos de número 39, ele transcreve aqui a onisciência de Deus. A onisciência é um atributo exclusivo dele, que é o sabedor de todas as coisas. Ele sabe de tudo, tudo que houve, tudo que há e tudo que haverá, não foge da consciência dele. Mas o versículo específico que eu quero trazer para você é o versículo de número 15. Seria bom que você lesse do 1 ao 24, mas o 15 especificamente ele fala assim: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como as profundezas da terra, ou dependendo da tradução, entretecido no ventre da minha mãe. A palavra entretecido significa que, no momento em que o seu pai chegou ao orgasmo, no momento de amor com a sua mãe, e ali os espermatozoides saíram em velocidade de dentro dele e adentraram nela, percorreram aquela famosa corrida onde só pode haver um. E esse um, quando entrou dentro do óvulo, ele foi entretecido na parede do ventre da tua mãe. E ali você foi concebido. E hoje você existe por causa disso. Então a grandeza do conhecimento e da onisciência do Criador é tão grande que ele já sabe tudo que nós estamos fazendo aqui nesse momento. E daqui a 30 anos, se estivermos vivos, o que nós falaremos está sob o conhecimento dele. E ele já nos conhecia antes que tivéssemos sido entretecidos, colados e concebidos no ventre da nossa mãe. Bom, gente, no ano de 2004, eu vou falar o nome dos lugares porque quem conhece, quem é do Rio de Janeiro vai entender, se situar, se localizar. No ano de 2004, eu vivi uma vida de casado dentro da igreja, porém de uma prostituição, de um adultério tremendo. Me envergonho de dizer isso hoje, porque eu espero que você entenda que nós não podemos brincar com Deus, nem com as coisas dele, porque são muito sérias. E ali eu comecei a clamar a Deus por uma solução, porque eu não conseguia sair daquilo. Pelas minhas próprias forças eu não conseguia. E entenda você homem ou você mulher, eu vou falar na visão masculina, porque eu sou homem, que as mulheres que você sai hoje, todas elas bonitas, gostosas, bem-sucedidas,
Não é porque você é o bambambam. Bam, bam. É porque o inimigo ele quer destruir alguma parte da tua vida, começando pelo casamento. Ele quer te afastar de Deus, ele quer te afastar dos teus princípios. E a única maneira que ele vai fazer é conseguir isso alimentando a tua concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado de praticarmos sexo da nossa carne. É a nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza adâmica. Por um homem só no passado entrou o pecado no mundo, já disse isso antes aqui em algum vídeo, que foi Adão, e por outro homem todo o pecado foi perdoado e expiado, que foi Jesus na cruz do Calvário. Então, não é porque você tem atributos, é porque o inimigo quer que você se afaste de algo. E esse algo são os princípios e os preceitos de Deus para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos. Mas eu quero voltar um pouco antes, depois eu chego aqui novamente. Eu não lembro o ano, mas eu tinha, se eu não me engano, 11 para 12 anos, aqui no Recife agora. A Igreja Batista do Largo da Paz ainda estava em construção, então só havia o subsolo, em cima estava só erigindo as paredes, ali em Afogados. E eu fui para uma vigília. Naquela época eu buscava muito o batismo com evidência de língua, ou batismo com o Espírito Santo. E eu questionava a Deus das formas mais improváveis possíveis. E naquela noite ali, Deus ele me fez uma promessa. Nós estávamos ajoelhados, um grupo de mais ou menos 50 pessoas, e ali foi a primeira vez que eu vi Deus se manifestar através de uma mulher, ou de um ser humano, era uma mulher, profetizando na linguagem pentecostal. E ali Deus ele falou com uma pessoa lá na frente, e ela por ser nordestina, que usando muito sandália de couro, e ela veio andando, e aquela sandália fazia praque, 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 e eu ali tinha certeza que ele viria falar comigo, e verdadeiramente naquela noite falou somente com 2 pessoas, eu fui a segunda. E eu falei na minha mente, Deus, eu não quero mais não, porque veio o temor, o medo, e não precisa falar mais, eu esquece isso, deixa isso pra lá. E aquela mulher parou por trás de mim, botou a mão no meu ombro esquerdo e disse as seguintes palavras: ó jovem, quão bom seria se tu ao menos pudesse imaginar o ministério que eu tenho preparado para ti. Aguarda em mim. E eu não aguardei. Eu enveredei por outros caminhos, me afastei de casa, briguei com meu pai, saí de casa 2, 3 vezes e na terceira vez eu não voltei mais. Fui parar em alguns estados e culminei aí no Rio de Janeiro. Bom, casei, constituí família e voltando à realidade do Rio de Janeiro. Eu, num domingo, saindo da igreja, mesmo vivendo uma vida promíscua fora dela, isso é perigosíssimo. Se você faz isso, reveja seus conceitos. Muita gente sofre, inclusive Deus, sua mulher, seus filhos, e você mesmo, ou mesma, desnecessariamente. E nós fomos comer hambúrguer, eu comi 2 x-tudo, no bairro de Rio Vaz, onde eu morava, em Itaboraí. E fui para casa. Trabalharia na segunda-feira normal, trabalhava em Niterói, no Bem Market. Não vou falar aqui o nome da empresa. E estava empanzinado, passei mal, liguei para a empresa dizendo que eu não iria. Peguei o meu plano de saúde, deixei meu garoto no colégio e fui no centro de Itaboraí com o plano de saúde, no cardiologista, e consegui um atestado. E ao sair de lá, eu tinha separado R$ 700, saquei, porque eu estava indo para Tribobó, trocar a tração da moto toda, freio, enfim, fazer uma revisão, comprar 2 pneus, já tinha feito o orçamento. E na rua, em frente ao colégio do meu garoto, do outro lado, o extinto hospital, a clínica São Judas Tadeu, ali era um retorno para carro pequeno, mais adiante, em Outeiro das Pedras, era o retorno para os ônibus, que o prefeito da época fez, ele propício para carros grandes, um girol ou um girador enorme. E ali o ônibus saiu e fez o retorno. O sinal tinha acabado de amarelar. Minha moto era uma moto possante, era uma XT 225. Então da quarta puxei a quinta, ela explodiu para 80 por hora. Só que o ônibus fez uma parede na minha frente. Naquele momento, o ônibus ainda é aquele ônibus antigo, então dava para eu ver, porque embaixo vinha um vidro que fazia assim e descia. E eu vi o pé do motorista na pedaleira. E eu bati de ombro no para-choque. A moto subiu o canteiro central, 1 metro certinho entre o pau do semáforo e o pau da placa que dava retorno, Venda das Pedras, Friburgo, Teresópolis, enfim.
E eu fui que nem uma ferradura no poste. A pancada ali foi tão forte, eu costumo dizer que sobrenatural, que o poste embaixo ele afastou 30 centímetros no chão. Em cima ele balançou, empenou para um lado, empenou para o outro. Caiu uma luminária daquela. E eu ainda queria me levantar sem ar, meio que sentado no chão. E eu queria pegar de pau mesmo o motorista, porque ele foi muito imprudente. Porém, um homem desceu do carro, falou que ele era da Petrobras e tinha treinamento para primeiro socorro e se preocupava muito com o meu baço. E a minha respiração foi toda embora. E me socorreram, me levaram para o hospital de Venda das Pedras, eu com plano de saúde. Um colega de trabalho agilizou junto com o gerente. De 2 da tarde às 14 horas até meia-noite foi quando conseguiram me levar para me transferir para o Hospital da Beneficência Portuguesa ou Santa Cruz, no centro de Niterói. E ali uma mancha muito grande no meu organismo e eu não conseguia respirar direito. E uma mancha muito grande no meu organismo quando fizeram a tomografia e as minhas taxas de defesa caindo, meu organismo entrando em colapso e eles chegaram à conclusão de fazer uma cirurgia. E quando vieram abrir, eram fezes. A gente sabe que antes de expelirmos as fezes pelo reto, né, ela fica como flatos, igual a cabrito mesmo, e quentes dentro do organismo. Então, numa pancada que explodiu, subiu fezes, flatos e vieram parar no coração e me deu infecção generalizada. Eles me operaram, me levaram de volta para o quarto. Meus pais tinham viajado naquela mesma noite, daqui de Recife para lá. A minha até então mulher parada do lado de cá, minha mãe e o meu pai. Meu pai me fez 2 perguntas, uma delas foi se eu queria voltar para Recife. Eu disse que não. Eu sempre amei muito o Rio de Janeiro e ainda amo até hoje. E o que acontece? Ali eu comecei a faltar respiração e o coração acelerar. Então tiraram meus pais e ficaram vendo somente por aquela claraboia da UTI, da porta. E eu me lembro quando aqueles homens todos na minha frente, e ele falou, vamos fazer um procedimento nele. Ali foi a desfibrilização. E aí eu não me lembro de nada. Eu sei que eu tenho uma queimadura aqui no peito até hoje, do aparelho desfibrilador. Tive que ficar em coma induzido durante 16 dias, se eu não me engano. Porque meu organismo ele não reagia. Eu tenho um documento aqui guardado até hoje. Quem é da medicina me corrija se eu estiver cometendo algum equívoco. Mas as nossas plaquetas de defesa do organismo, se não me engano, os glóbulos brancos, eles só podem ficar no mínimo até 3.000, 3.600. A minha ficou muito abaixo. Pasmem, ficou com 300. Então, clinicamente, não era para eu ter sobrevivido. Então, clinicamente, eu fui dado como morto. E enquanto eu estava em coma, eu tive 2 experiências com Deus, sobrenatural. E uma assim quando eu acordei. Quando eu estava em coma, eu comecei a questionar Deus. Eu me via como que aquele desenho do Galileu Galilei, os braços abertos, eu via cheio de tubo ligado em mim, e eu ali dentro de um tubo d'água, de um tanque enorme, e eu comecei a xingar Deus e discutir com Deus. E cadê você? Cadê teu poder? Tu não é Deus, tu não está vendo que eu não estou conseguindo respirar? Você não está vendo que eu estou em dificuldade? Xinguei impropérios. E naquele momento veio uma voz como de trovão, muito grave, muito aveludada, muito encorpada. Dizia assim, olhe para a minha mão. Bem, a posição da mão que vocês estão vendo é a que eu vi. Era essa. Para mim ela estava de frente. E ali ele disse, não, perdão. Eu saltei. Ele falou assim, olhe para a sua mão direita. E quando eu olhei para a minha mão direita, eu vi uma mão enorme, queimada, como de um beduíno, assim, de sol, como de um pescador. E esses fios que nós temos aqui, homens, eles eram compridos e brancos, como fio de cabelo, tanto nos dedos quanto aqui. E aquela voz disse assim, você está em momento de dificuldade, mas em nenhum momento eu soltei a tua mão. Logo depois, eu comecei a questionar ele, ainda em coma. Onde é que o senhor estava? Por que eu estou fazendo aqui? Por que o senhor deixou eu bater naquele poste? Aí foi quando ele disse, olhe para essa mão. E eu olhei e ele disse assim para mim, não foi na minha mão que eu te lancei, no poste que eu te lancei. Foi na minha mão. Eu estou com o controle de todas as coisas. Fica tranquilo. Depois, quando fui retirado do coma, que eu acordei, fiquei na alimentação parenteral. Todo mundo sabe que a gente fica de costa para a parede na UTI, quem conhece. Aquela janelinha, geralmente com película, com filmagem, né? Assim, estreita. Lá em cima
onde sabe se é dia ou se é noite. E eu comecei a questionar a Deus, assim, eu falei, Senhor, é... aliás, eu tive uma visão, naquele momento eu tive uma visão em que eu estava num bairro aqui de Jaboatão, em Pernambuco, um bairro de Cavaleiro, onde lá no alto tem um muro de arrimo enorme, e há tempo que eu não via aquilo. E eu estava lá em cima e olhava para baixo, era um vale, como é um vale até hoje, habitado, e lá é uma estação de metrô chamada Werneck, se eu não me engano. Só que naquele vale eu via quantidade imensa de pessoas. E quem conhece a literatura, quando querem mensurar o céu, por exemplo, ou multidão, as cabecinhas vão sumindo até o final da página, ficando pequenininhas. E era aquela quantidade de pessoas que eu via e eu questionava a Deus. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu não estou na escola dominical dando aula, eu não estou na igreja pregando, né? Eu cursava um seminário na época e teológico e eu falei, eu não estou na sala de aula, eu não estou apresentando algum trabalho. Aí aquela voz já foi uma voz suave, como de uma mãe. E aquela voz foi a voz do Espírito Santo, que descia daquela janela e falava aqui no meu ouvido. Essa é a quantidade de pessoas, de todos os credos, aqui e lá no seu estado, e espalhado pelo mundo inteiro, que estão intercedendo, cada um com a sua fé, por você. Ao voltar para Pernambuco anos depois, eu encontrei algumas pessoas de vários credos religiosos, né? Testemunho de Jeová, candombleístas, umbandistas, pessoas do meu ciclo de amizade e da minha família, em que disseram, nossa, rezei muito por você. E eu tive a oportunidade de agradecer muitos deles pessoalmente. Gente, eu fiquei colostomizado durante um bom tempo. O medo deles era que eu não conseguisse reconstruir o trânsito. Quem conhece sabe que somente com pele de carneiro, do intestino do carneiro, né? E às vezes não é bem sucedido. E eu tive uma cirurgia bem sucedida depois de um ano de colostomia. E meu sistema digestivo funciona muito bem, graças a Deus. Não fiquei com problema nenhum. Até o meu reloginho, que é o meu horário, todos os dias pela manhã, voltou ao normal. O que eu quero dizer para vocês? Ou para você, especificamente? Que Deus tem uma obra na tua vida. Por mais incrédulo ou incrédula, por mais desobediente, por mais ateu ou ateia, por mais qualquer que seja o motivo. E o pior ou o melhor é que no fundo você sente isso. Você sabe adventos que acontecem particularmente na tua vida, durante a tua vida até hoje, independente da tua idade. Você sabe que Deus, Ele te escolheu, que Ele te ama de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural. E não importa a vida que você leva, não importa a desobediência, que pecado é desobediência, na tradução da palavra, em que você vive. Não importa o quanto que você tente ou queira se afastar dele ou do propósito específico que ele escolheu para a tua vida. Ele vai te laçar, ou ele já te laçou, com cordas e laço de amor e ternura. E no momento certo, independente do processo que ele vai utilizar, ou esteja utilizando, ou já tenha utilizado na tua vida, que geralmente gera dor. A dor física é o mínimo, porque ela passa. Mas a dor mental e emocional é essa que ele vai forjar em você aquilo que ele precisa. Não fuja. Não fuja do seu chamado. Nem tente. Porque você vai rodar, 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 igual a peru em véspera de festas. E vai acabar dentro do forno do Senhor.
Isso é uma analogia. Vai acabar dentro da vontade do Senhor. Sabe? Peça a Deus renovo. Peça a Deus que Ele te transforme, renove a sua mente. E Ele vai te atender. Peça a Deus que Ele te prepare, que Ele te mostre. E Ele vai fazer. Peça a Deus que Ele te conduza, que Ele te oriente. E Ele vai fazer, através do Espírito Santo. Não tente degradar, lutar contra aquilo para o qual Deus te escolheu, te predestinou, desde antes de você ser entretecido no ventre da tua mãe. Não faça isso. Você só vai dificultar, atrapalhar e sentir as dores do processo. Porque no fundo, você vai acabar cumprindo aquilo pelo qual Ele te criou exclusivamente. Ele me fez algumas promessas lá atrás e eu lutei a minha vida inteira para não cumpri-la. Eu cheguei a dizer para Deus claramente: eu não quero isso. Eu cheguei a me embrenhar, mergulhar, me jogar literalmente no mundo da devassidão e do pecado. Eu tentei, porque eu não consegui. Eu até vivi um bom tempo, eu até pratiquei, eu até degustei. Mas não queira ser como uma cobra, que ela troca a sua pele, mas ela não perde o veneno. Queira ser como uma águia, em que passa por todo aquele processo da renovação. Até que ela passa frio, ela perde todas as suas penas, por estarem velhas e cansadas. Mas quando ela recupera e ela sai dali renovada, com bico, com garras e com penas novas, ela dá o voo da renovação. E de acordo com a história ou a história que contam, ela vive mais 30 anos. Se entregue para o qual aquilo que tu foi chamado. Se entregue para o qual aquilo que você foi chamada. Cumpra os desígnios do Senhor. Não vai ser fácil. Não vai ser prazeroso. Não vai ser descomplicado. Mas vale a pena obedecer. E assim como Paulo falou na carta a Timóteo, para o próprio Timóteo: tu, porém, permanece fiel no dom para o qual tu foste chamado. Se você observar aqui na minha descrição em cima, no cabeçalho do Instagram, tem um versículo, dá uma olhada lá. Esse versículo ele fala que os dons do Senhor, os que Ele te deu, são irrevogáveis. Você vai prestar conta deles, praticando, executando ou não. Mas são teus. É você que tem que fazer. Não vai ter outra pessoa que faça. E você será cobrado ou cobrada por isso. E para finalizar, é muito fácil a gente contar a história de alguém, o testemunho que a gente ouviu falar. Eu estou te contando a minha história. Eu vivi isso. Eu paguei o preço até pouco tempo atrás. No livro de Tiago, que é o irmão de Jesus no Novo Testamento, é conhecido como o provérbio do Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 22, ele fala assim: não sedes apenas ouvintes, mas sim, principalmente, cumpridores da palavra de Deus. Fico muito feliz em poder compartilhar com você. É algo muito íntimo, muito sério da minha vida. Na vida com Deus, no chamado, não tem santo, não tem um homem que peque. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tem super-herói, não tem. Não tem homem ou mulher tão forte que não chore na presença de Deus. Às vezes de alegria, às vezes de tristeza, às vezes de dor, às vezes de incapacidade, às vezes de acharmos que não somos capazes, mesmo Deus tendo dito que nos escolheu, e nós sabemos no fundo do nosso ser, do nosso âmago, da nossa alma. Vai adiante, não dificulta as coisas. A Bíblia fala que todos os pais e heróis da fé, Abraão, Sansão, Moisés abriu o mar vermelho, né?
Isaías, o profeta messiânico, Gideão, enfim, todos os grandes heróis da Bíblia foram homens sujeitos e passivos das mesmas dores e das mesmas paixões que nós. Todos eles erraram, mas uma coisa é diferente entre ele e nós. Eles não queriam errar e eles queriam obedecer e cumprir a vontade de Deus. Eles queriam. O próprio Cristo desceu como 100% homem e 100% Deus. Em um momento como homem ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim tudo isso que eu tenho que passar, esse cálice, essa dor, essa chibata, essa coroa, essa cruz, esses pregos, mas que se cumpra única e exclusivamente a tua vontade. Que a nossa oração, sinceramente, possa ser essa. Que se cumpra, Senhor, única e exclusivamente a tua vontade. Se eu não me engano, no Salmo 116, foi lido isso hoje na igreja, fala assim: não a nós, Senhor, não há de haver nós, somente a o Senhor e a tua vontade. A nossa vida não é aqui não, amados. A nossa vida é lá no céu. Você, independente do seu credo, da sua religião, você é um projeto de Deus. Não interessa onde você esteja. Você é um filho e uma filha de Deus. Foi criado e formado. E Deus tem planos para você, desde antes de você ser entritecido no ventre da tua mãe. E só mais uma coisinha. Se alguém disse para você em algum momento da sua vida, você acha que você é um erro, que você é fruto de uma desobediência, você é fruto de um pecado, que você foi um erro, que não era para ter sido gerado ou gerada, todas as coisas acontecem por vontade absoluta do Senhor, Deus. Se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, é porque Deus, ele queria falar e ele falou com você. Você é um projeto vitorioso e de sucesso de Deus aqui na terra. Que ele continue nos abençoando, rica, abundante e poderosamente. Porque, como eu sempre digo, o Eterno está no comando. Ele sempre está.